Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que estiveres a ver esse vídeo. No vídeo passado havia resolvido um problema concernente às equações diferenciais ordinárias e havia deixado um desafio no mesmo, e hoje estarei mostrando a solução do mesmo. Diz assim o teorema do mesmo exercício. Prove que y igual a x sobre 4 elevado a x satisfaz a equação x vezes y que deriva sobre y igual ao logaritmo natural com argumento e sobre 4 elevado a x. Então, praticamente, temos aqui a nossa função, que é y igual a x sobre 4 elevado a x, e também nos dá a nossa equação diferencial, a nossa EDO, que é x vezes y que deriva sobre y igual ao logaritmo natural de e sobre 4 elevado a x. Primeiramente, temos que encontrar o nosso y que deriva. Como podemos ver na nossa função ou na nossa equação diferencial ordinária, conhecemos o valor de y, que está dada na função, que é x sobre 4 elevado a x, mas não temos o valor de y que deriva. Então, nossa função é y igual a x vezes 4 elevado a x. Nós precisamos encontrar o nosso y que deriva é x sobre 4 elevado a x. Para encontrarmos essa derivada, temos que nos lembrar aqui um pouco das regras de derivada. Nós sabemos que estamos perante a um quociente. E nós sabemos que a regra para o quociente é a seguinte. Suponhamos que nós temos a função y igual a u sobre v. Queremos encontrar a sua derivada, nós sabemos que teremos y que deriva vai ser igual a u que deriva vezes v menos u que não deriva vezes v que deriva, isso tudo sobre v ao quadrado. Então, esta mesma regra vai ser a mesma que vamos aplicar aqui no problema que nos foi dado. Então, nós teremos que y que deriva será igual a x que deriva vezes 4 elevado a x menos x que não deriva vezes 4 elevado a x que deriva sobre 4 elevado a x, isso tudo ao quadrado. Então, nós teremos que y que deriva vai ser igual, nós temos a derivada de x, a derivada de x é simplesmente 1, então teremos aqui 1 vezes 4 elevado a x menos x vezes, nós podemos ver que temos aqui uma função exponencial, que é 4 elevado a x. Também de lembrar que temos a regra para isso, suponhamos que temos uma função y igual a elevado a x, nós sabemos que a sua derivada será igual a elevado a x vezes o logaritmo natural de a, ou seja, a elevado a x vezes o logaritmo natural da base. Nossa base é a. Então, o mesmo conceito vamos aplicar para este problema. Então, teremos 4 elevado a x vezes o logaritmo natural de 4. Isto tudo sobre 4x ao quadrado. Então, teremos aqui y que deriva será igual a 4 elevado a x menos, vamos ver aqui, esse passo podemos não fazer de novo, vamos só simplesmente fatorizar, vamos ter, ou seja, vamos escrever a equação de uma forma mais explícita. Vamos ter 4 elevado a x menos este 4 que está aqui, está a multiplicar, vamos lhe meter de uma forma mais clara para que possamos entender. Vamos ter aqui 4 elevado a x, que multiplica x,
logaritmo natural de 4. Isso tudo sobre 4 elevado a x ao quadrado. Então, y que deriva vai ser igual, vamos fatorizar 4 elevado a x, vamos ter aqui 4 elevado a x, 1 menos x logaritmo natural de 4 sobre 4 elevado a x, isso, ao quadrado. Então podemos ver que podemos diminuir o expoente. Deixa eu mudar de folha. Então teremos aqui, dando a continuação, y que deriva igual a 1 menos x vezes o logaritmo natural de 4, isto sobre 4 elevado a x. Então encontramos a nossa derivada da função que nos foi dada. Encontramos a derivada desta função que nos foi dada. O que vamos fazer agora? Vamos substituir na nossa equação diferencial. Sabido que a nossa equação diferencial é x vezes y que deriva sobre y igual ao logaritmo natural de e sobre 4 elevado a x. Então, x vezes, conhecemos y que deriva. Temos aqui que y que deriva é simplesmente 1 menos x logaritmo natural de 4 sobre 4 elevado a x. Isto tudo sobre y. Quem é y? Y é a função que nos foi dada, que é x sobre 4 elevado a x. Isto aqui tem que ser igual à nossa função, ou seja, tem que ser igual a essa nossa função logarítmica, que é logaritmo natural de e sobre 4 elevado a x. Agora, o que temos que fazer? Temos que fazer só algumas operações básicas. Nós, como podemos ver aqui, temos divisões de fração, né? Temos também algumas regras básicas. Isso conhecemos. Suponhamos que temos A sobre B, que divide C sobre D. Nós temos que ver qual é a fração principal. Nós podemos encarar aqui que a fração principal é esta aqui, a fração maior. Então teremos A sobre B vezes o inverso da fração no denominador, ou seja, o recíproco. Então teremos aqui o D sobre C. O mesmo conceito vamos aplicar aqui, como podemos ver. Então nós teremos aqui essa expressão, podemos escrever de uma forma mais, como posso dizer, de uma forma mais simples para não nos complicar a visualização do problema. Então vamos escrever assim, x menos x ao quadrado, ou seja, simplesmente estou a fazer a distribuição, né? A multiplicação usando a propriedade distributiva. X que multiplica 1, vamos ter x, vezes x que multiplica menos x, vamos ter menos x ao quadrado, logaritmo natural de 4, isto tudo sobre 4 elevado a x, sobre 4, sobre x, que divide 4 elevado a x, igual ao logaritmo natural de e sobre 4 elevado a x. Então, eu só escrevi desse jeito para que essa propriedade aqui estivesse mais clara. Então, como podemos ver, podemos aplicar o mesmo conceito aqui. Então, teremos x menos x ao quadrado ao logaritmo natural de 4
sobre 4 elevado a x vezes 4 elevado a x sobre x. Então, podemos ver que esse termo com esse cancela. Então, teremos aqui, isso vai ser igual ao logaritmo natural de e sobre 4 elevado a x. Podemos agora fatorizar aqui o x, porque estamos a ver que temos aqui x no denominador. Então, fazendo uma simplificação, acho que será uma boa ideia. Então, teremos aqui x, que multiplica 1 menos x, logaritmo natural de 4, sobre x igual ao logaritmo natural de e sobre 4 elevado a x. Então, podemos ver que esse termo cancela com esse e ficaremos simplesmente com 1 menos x logaritmo natural de 4 igual ao logaritmo natural de e sobre 4 elevado a x. Eu aqui posso afirmar que esse termo é igual a esse, mas não está bem explícito. Não está bem explícito. Então, para que possa estar explícito essa expressão, vamos desfazer aqui o lado direito, para nós comprovar se vai ser igual a esse lado esquerdo. Então, teremos aqui 1 menos x, logaritmo natural de 4 igual. Vamos ter que nos lembrar um pouco das regras, ou seja, das propriedades do logaritmo quanto à divisão. Nós sabemos que logaritmo de a sobre b é igual ao logaritmo de a menos logaritmo de b. Então, essa mesma propriedade vamos aplicar aqui. Então, nós vamos ter logaritmo natural de e menos logaritmo natural de 4 elevado a x. Então, vamos ter aqui 1 menos x, logaritmo natural de 4 igual. Nós sabemos que temos aqui logaritmo natural e sabemos que o logaritmo natural tem como base L. E também nós temos uma regra dos logaritmos que diz que o logaritmando quando corresponde com a base do logaritmo, o logaritmando quando é igual à base do logaritmo, isto aqui por definição é igual a 1. Ou seja, se tivermos logaritmo, vamos supor que temos o logaritmo de 4, isso aqui o logaritmo, suponhamos que é 2, igual a x, ou seja, 4, logaritmo de 4 na base 4 igual a x, aplicando a definição de logaritmo, nós vamos ter 4 elevado a x igual a 4. Então, nós vamos ter aqui que x é igual a 1. Então, esta é a definição que está por detrás disto aqui, que o logaritmo natural de Euler é igual a 1, porque nós sabemos que aqui temos a base e. Então, o logaritmo de e na base e é igual a 1. Essa mesma propriedade vamos aplicar aqui. Então, nós teremos que logaritmo de e na base e é igual a 1 menos logaritmo natural de 4 elevado a x. E podemos ver que aqui já temos uma semelhança. Podemos ver que o membro esquerdo já é aproximadamente igual ao membro direito, mas temos que nos lembrar mais uma propriedade dos logaritmos. Nós sabemos que o logaritmo natural de a elevado a c vai ser igual. Nós temos uma propriedade que nos permite tirar este logaritmando aqui como expoente e a multiplicar o logaritmo. Isso que vai ser igual a c logaritmo natural de a. Praticamente estamos a brincar aqui com as propriedades dos logaritmos. Então vamos ter que 1 menos x, que multiplica o logaritmo natural de 4, é igual a 1 menos esse x que está aqui no expoente, vai vir multiplicar aqui o logaritmo. Então teremos x logaritmo natural de 4. Como podemos ver, respondemos a nossa questão que foi nos dada, que diz
para provar, né, se esta função satisfaz a equação. Então, como nós podemos ver, a função que nos foi dada, que é y igual a x sobre 4 elevado a x, satisfaz a nossa equação diferencial ordinária, que é x vezes y que deriva sobre y igual ao logaritmo natural de e sobre 4 elevado a x. Como podemos ver aqui, o membro esquerdo é igual ao membro direito. Esta aqui é a minha resolução. E muito obrigado para quem assistiu até aqui ao fim. Para quem vai ver no Facebook, deixa o seu like e compartilhe o vídeo. Para quem vai ver no YouTube, subscreve, põe o like, ativa o sininho das notificações e é nós. Juntos vamos aprender matemática. Vem muito por aí.